Acho que estamos em condições de iniciar este segundo painel. Bem, o meu nome é Joana Batista, vereadora da Câmara Municipal de Oeiras, com o pelouro da Mobilidade e Transportes, e não tive a oportunidade, porque teve muito bem encarregue a sessão de abertura a cargo do Presidente Isaltino, mas como não sei se consigo estar na sessão de encerramento, porque tenho uma reunião de Câmara e onde tenho lá propostas minhas e com alguma importância, não queria deixar de colocar aqui algumas buchas. Primeiro, dizer que estou surpreendida hoje com esta adesão, com esta afluência a este ciclo de conferências. Este é o primeiro. E, portanto, parabéns à Parques Tejo, parabéns à Aerotransporte, por ter conseguido, eu diria, o impossível 3 dias depois das eleições legislativas, porque eu partilhava com o Rui Rei, não é possível conseguirmos encher o auditório Rui de Carvalho 3 dias após as eleições. Dizer também, para congratular todos os presentes, o primeiro painel de oradores e assumir, porque eu acho que faz sentido, assumir o compromisso político de que esta é a primeira de muitas conferências em Oeiras, onde a incidência da temática é, de facto, a mobilidade e transportes. É um tema atual, é um tema pertinente, é um tema estratégico e que não se resume à eventualidade da gratuitidade no sistema de transporte público, porque se percebeu das conclusões deste primeiro painel de oradores que mais do que a gratuitidade há que analisar de forma integrada os verdadeiros problemas, e os verdadeiros problemas é olharmos para o território e tornarmos o sistema de transporte público eficiente, para que as pessoas, de facto, deixem o carro em casa e recorram ao transporte público. E eu não posso deixar de partilhar convosco as dores de Oeiras, porque o Presidente Isaltino não teve tempo para partilhar convosco, mas nós vivemos uma altura crítica. O Oeiras está no centro de Lisboa, somos um território muito pequeno, 46 km², mas dizia um dos oradores que somos a segunda economia do país. E somos mesmo para o bem e para o mal, porque na realidade a responsabilidade cada vez aumenta mais. Nós temos aqui mais de 1/3 de empresas de base tecnológica que contribuem em muito para o produto interno bruto do nosso país. Portanto, em Oeiras está 13% do produto interno bruto. Temos um volume de negócios que é mel para os ouvidos de qualquer autarca. 34 mil milhões de euros são gerados por ano neste território. Mas isso implica que, desde o adolescente ao idoso, mas também a empresas de base tecnológica, quando nos batem à porta, a primeira pergunta que fazem é acessibilidades e transportes. E aqui a solução ou a resolução do problema de um concelho urbano no centro de Lisboa não pode ser única e exclusivamente do Oeiras. Eu estou há pouco tempo na vida política e posso partilhar convosco alguma das minhas frustrações, que são as frustrações de outros que estão há mais tempo na vida política, que é não haver nas grandes áreas metropolitanas, o caso de Lisboa e o caso do Porto, no nosso país, de facto, o planeamento a longo prazo, mas também um planeamento territorial que abrace, se debruce sobre vários territórios. Não é possível discutirmos acessibilidades e transportes em Oeiras e não olharmos para os concelhos vizinhos. Portanto, o que falta, de facto, na grande área de Lisboa é pensarmos num todo. E, portanto, o segundo ciclo, ou a segunda sessão de conferências, vamos tentar aqui assumir essa responsabilidade de ser em Oeiras, já com um membro do Governo, porque faz sentido responsabilizar e haver, de facto, aqui um desempenho para um todo. Passava agora aqui à apresentação dos meus colegas de painel. São todos engenheiros, menos eu, portanto vou tentar falar a mesma linguagem, menos técnica, naturalmente. Começaria pelo Presidente Faustino Gomes. Eu gosto pouco de tratar as pessoas por Presidente, engenheiros ou arquitetos, portanto é o Faustino Gomes. Tem sido um enorme parceiro do Oeiras, naquilo que é a sua presidência nos transportes metropolitanos de Lisboa. Na realidade, o Oeiras é muito crítico nesta lógica. Os transportes metropolitanos, afinal, só gerem o autocarro. E o Oeiras gostava muito, à semelhança de outros territórios,
que os transportes e o Sr. Presidente conseguisse gerir, planear e intervir em todo o ecossistema de transportes. Tenho a Marisa, também engenheira, da Câmara Municipal de Lagos. Aliás, de Lagos, do sul do país ao norte do país, temos todos representados. O Filipe Moura, que eu tenho que me auxiliar aqui, professora e investigadora na área da mobilidade e transportes. Eu já li muitas entrevistas do Filipe e comungo de muitas das suas preocupações e reflexões. E o tio Tónio, dos Transportes Urbanos de Braga, empresa essa que fez este ano 42 anos. E, portanto, todos eles vão falar um pouco sobre aquilo que é as suas experiências de vida, suas experiências profissionais, mas também aquilo que resulta, no caso do tio Tónio, da sua vivência nos transportes urbanos de Braga. Eu sei que o tio Tónio tem uma apresentação para fazer, muito sintética, portanto não se preocupem que a hora do almoço vai ser religiosamente cumprida. Tio Tónio, diga-me qual é a sua experiência em Braga e se o foco é a redução tarifária, se o foco é a gratuitidade ou se Braga foi mais além naquilo que é o redesenho da imagem urbana em termos de infraestruturas. Muito bom dia a todos. Na pessoa da Sra. Vereadora e aqui dos colegas do painel, cumprimento todos os presentes. Não vos vou amassar com uma apresentação daquelas cheias de dezenas de slides muito maçudas que dão para tudo. Trouxe apenas 4 slides que penso que resumem um bocadinho do que é a visão do que tem sido feito em Braga. Nós vemos a questão do tarifário como um pilar, mas não o pilar. Nós vemos a questão do ecossistema da mobilidade, que inclui várias situações. Inclui o desenho da cidade, se o desenho da cidade é amigável para os transportes públicos, se favorece apenas o transporte individual, e nesse sentido temos vindo a conseguir transmitir a nossa influência à Câmara Municipal para tentar melhorar o desenho da cidade. Inclusivamente já gerimos o estacionamento à superfície, que também é um fator de atratividade para os transportes públicos, o estacionamento tarifado nas zonas de estacionamento de duração limitada. A rede também a oferta tem vindo a ser intervencionada, revolucionamos a rede de transportes, temos vindo a aumentar desde há 10 anos desta parte, em 10 anos aumentamos cerca de 20 e qualquer coisa por cento os quilómetros percorridos, portanto os quilómetros estão disponíveis para as pessoas, inclusivamente começamos a implementar estas melhorias em pleno período da Troika, quando não se podia contratar pessoas, mas nós conseguimos aumentar a oferta e que se repercutiu logo em procura, porque havia necessidade das pessoas. Depois, a questão das paragens e os abrigos também é uma questão fundamental, se estão bem localizadas, se são convenientes. A questão da frota, que as frotas estavam totalmente envelhecidas, temos vindo a renová-las, as frotas são mais apelativas, mais confortáveis, mais fiáveis, avariam menos e, portanto, também é um capítulo importante no ecossistema. Depois, mais à frente, vou detalhar então o que foi feito em Braga relativamente aos tarifários. Depois, a rede de vendas também era uma situação muito importante e que nos tem vindo a trazer muitos benefícios. Nós tínhamos há 10 anos atrás apenas 5 postos de venda, com aquele horário quase de funcionário público, das 9 ao meio-dia e meia, das 2 às 5h30, em que as pessoas não podiam comprar de manhã cedo, não podiam comprar na hora do almoço, não podiam comprar no final da tarde. Nós revolucionamos, aumentamos os postos de venda, entramos na rede PayShop, permitimos o carregamento por multibanco e neste momento temos mais de 100 postos de venda espalhados por todo o concelho que facilitam o acesso à aquisição de títulos de transporte. Depois, a questão tecnológica é também fundamental. Temos bilhética, temos aplicações que permitem conhecer em tempo real a operação, portanto, dar fiabilidade e confiança que o autocarro vai aparecer. Pode demorar 2 ou 3 ou 4 minutos, mas vai aparecer, portanto, essa questão é fundamental. E depois a questão da promoção comercial. A promoção comercial é uma questão que muitas vezes é deixada de parte pelos operadores e pelas próprias autoridades, ou seja, quando no primeiro painel dizia que as pessoas não conheciam, se calhar não conhecem porque não lhes foi dado a conhecer. Portanto, é uma questão fundamental, nós investimos muito em promoção, nos jornais, nas redes sociais, temos desde 2015 que temos um projeto nas escolas para a educação, para a mobilidade sustentável junto dos meninos mais novos, todos os anos sensibilizamos mais 3.000 meninos e, portanto... Fundamental a comunicação. Exatamente. Pronto, então, entrando, se pudessem passar para o seguinte, por favor. Em Braga, como é que vemos a questão dos tarifários? Nós vemos a questão do tarifário como algo importante, mas não é o pilar.
temos algumas gratuitidades, mas ao longo do tempo fomos tomando medidas mais assertivas que permitiam melhorar a mobilidade das pessoas. Começamos logo em 2013 por congelar os tarifários. Apesar da Troika estar cá e de ter havido aumento dos tarifários, nós nunca aumentámos os tarifários desde 2013 porque achamos que o preço importa. Aliás, eu há muitos anos atrás orientei uma tese de mestrado que conseguiu comprovar que todos os anos, cada vez que havia um aumento tarifário, perdíamos clientes e, portanto, era uma questão fácil de entender. Portanto, nós, apesar das dificuldades que estávamos em 2013, conseguimos não aumentar os tarifários. E depois fomos fazendo medidas cirúrgicas. Por exemplo, eliminámos as restrições aos reformados, porque só podiam andar em determinadas horas, que não eram consideradas horas de ponta. Achamos que isso não era justo e não era apelativo para a mobilidade. Depois, criamos nos eventos da cidade, porque Braga tem tido muitos eventos e que chamam muita gente, um bilhete de eventos em que o operador perde dinheiro, que é um bilhete de €1 ida e volta, que no fundo serve para promover o transporte, dar a conhecer a famílias, a pessoas que possivelmente nunca utilizariam o transporte público. Eliminamos também o bilhete de transbordo que existia, ou seja, o cidadão já era penalizado por ter que apanhar 2 linhas para fazer chegar ao seu destino e ainda tinha que pagar um acréscimo por esta penalização. Portanto, eliminámos este bilhete de transbordo. Portanto, viemos a fazer melhorias. Eliminámos também as restrições aos estudantes. Os estudantes só podiam viajar de sexta até à hora de almoço de sábado. Achámos que não fazia sentido nenhum. Quer dizer, nós queremos é que os estudantes sejam indutores de uma mudança, utilizem o transporte público, vão viajar no percurso casa-escola, mas ao mesmo tempo também ao fim de semana possam ir ao cinema, possam ir jogar futebol, possam ir a fazer outra atividade e, portanto, eliminamos estas restrições. A verdade é que só então, estas foram medidas cirúrgicas que depois foram complementadas com o PARTE em 2019, que nos permitiu, simplificar o tarifário. Nós tínhamos 3 zonas tarifárias, conseguimos eliminar uma das zonas. Portanto, neste momento temos um tarifário muito simples que eu vou mostrar a seguir e vemos a gratuitidade apenas na questão dos estudantes. Nós temos neste momento os estudantes, qualquer tipo de estudante com gratuitidade, estudantes até o 12º ano, estudantes no ensino superior, alguém que esteja a fazer doutoramento e que já tenha mais de 23 anos, nós também facilitamos o título gratuito. Portanto, no fundo, junto dos estudantes nós queremos promover a mobilidade sustentável. Depois temos outros grupos, outros segmentos da população em que apoiamos, mas não com a gratuitidade total. Por exemplo, os reformados têm um desconto de 75%, como eu vou poder mostrar mais à frente no tarifário. Mas continua a haver o passe normal, que é pago por inteiro pelos seus utilizadores e que, como nós temos 2 zonas, a zona mais central do concelho tem um valor de 14 euros mensais e a rede geral tem 28 euros. E que tem tido também sucesso, apesar de continuar a pagar, porque nós achamos que não deve haver uma gratuitidade total, achamos que há pessoas que podem pagar e não é por isso que deixamos se conseguimos fomentar o ecossistema que eu falei antes, nós conseguimos captar mais clientes. Nós hoje temos um tarifário muito simples, apenas tem 2 zonas, facilmente entendível. Às vezes, eu que sou do ramo, já trabalho nesta área da mobilidade há 23 anos, às vezes vou a algumas cidades e não sei que título é que hei de comprar. Portanto, se eu não sei que sou do ramo, imagino o cidadão comum que nunca andou, como é que vai saber? É uma panóplia de combinações, de variâncias que eu, sinceramente, em alguns sítios até tenho deixado de andar, porque nem sei o que é que hei de comprar. Portanto, o nosso está facilmente entendível. Os estudantes são gratuitos, os reformados têm 75% de desconto e depois há o passe normal, que tem 14 euros para a zona mais central da cidade e o restante concelho com 28 euros. No fundo, isto resume um bocadinho dos 10 anos de gestão. Apesar de todo este ecossistema mais favorável, nós temos conseguido captar mais clientes. Em 10 anos, os passes aumentaram 70%. Nós carregávamos em 2013 cerca de 20.500 e qualquer coisa passes. Ano passado terminamos um ano com uma média de 35.000 carregamentos mensais, portanto há um aumento de 70%. Podemos dizer aqui, mas estão aqui muitas gratuidades. Estão, sim senhora, mas a verdade é que dentro de todos estes passes que nós estamos a carregar, entre 2% a 3% são a quantidade de passes de pessoas que não estão a utilizar, que são essencialmente ex-combatentes.
Pronto, o passe normal, apesar de teve algumas reduções, mas não é gratuito, porque nós entendemos que não deve ser gratuito, mas mesmo assim, o passe normal em 10 anos cresceu 94%. E não estou a falar de subir de 5 passes para 10 passes, estou a falar de 3 mil e tal passes para quase 7 mil passes. Portanto, é um valor assinalável e que depois também tem repercussão nos passageiros transportados que já estavam a aumentar ainda antes do parte. Portanto, os nossos passageiros estão a crescer desde 2013, fruto deste ecossistema que estamos a conseguir montar em Braga, e não foi só a partir do parte que começamos a crescer. Portanto, não significa que possa haver gratuitidades, mas nós achamos que mesmo sem gratuitidade total é possível captar mais pessoas para o transporte coletivo, aumentar a repartição modal e portanto, basicamente é este o resumo do que estamos a fazer em Braga e que nos tem deixado muito satisfeitos. Muito obrigada, tio Tónio. Na realidade, isto faz parte da competitividade entre os territórios. O Eiras esteve recentemente em Braga, há sensivelmente um mês, porque é bom, vital, que as equipas políticas e técnicas façam benchmarking dentro do território nacional e eu própria acompanhei as equipas para ver boas práticas ambientais que fazem na empresa AGER e também tive a oportunidade de ver a montagem e, de facto, a sustentabilidade dos transportes urbanos de Braga. Portanto, muitos parabéns, uma boa referência. Filipe, considerando os exemplos internacionais e nacionais das políticas e medidas associadas à gratuitidade, do seu ponto de vista, quais são os principais impactos na mobilidade urbana? Eu fui procurar um bocado de feito académico, não é? O que é que a literatura tem dito sobre esta questão, pegando nestas palavras-chave, tarifa gratuita em transportes públicos, desde 1970. E é interessante verificar que, de facto, os temas têm evoluído. Aquilo que é tratado em conteúdo evolui sempre com estas palavras-chave. E até ali ao ano 2000, até a primeira década deste século, a temática era muito virada para as questões da equidade, não é? Portanto, a tarifa gratuita muito virada para a exclusão social, cobertura de territórios que estejam mais desfavorecidos. E depois, a partir daí, começou a evoluir para as questões ambientais e do reequilíbrio das cotas modais, portanto, a questão das perdas de tempo, etc, etc. E não só as temáticas, mas também a quantidade de publicações. Bem sei que agora se publica muito mais do que se publicava antes, mas estamos a falar de multiplicar para aí por 20 ou por 30 os temas, nos últimos 5 anos, o ritmo de publicações sobre este tema em particular. E eu devo confessar que foi uma surpresa para mim, porque eu sabia que este assunto já tinha sido mais ou menos esclarecido. E isto é porque interessa, não é porque também alguns dos nossos colegas, se calhar, gostam de estudar por estudar, mas não é a maioria. E de facto, o que é que eu notei também? É a forma como os temas são estudados. Portanto, agora, com mais dados, com mais acesso à informação, consegue-se estudar com maior complexidade. Aquilo que se estudava anteriormente eram tendências, como cálculos de elasticidade, procura-preço, portanto, grandes números agregados. Agora consegue-se ir desagregando os temas com as ferramentas que temos. E, de facto, isso é interessante porque falar de redução tarifária numa cidade que já tem, como foi dito hoje, 40% de cota modal, o aumento de 15% não é a mesma coisa do que se eu partir de uma cota modal de 20%, claro. Não é? Portanto, de onde partimos e o contexto onde partimos faz toda a diferença do impacto que a gratuitidade poderá ter. E, portanto, isto para dizer que aquela lógica do one size fits all não vale a pena. Isto já foi aqui dito e é só para reforçar essa ideia de que não só qual é o estado de desempenho do ponto de vista de transportes públicos que a cidade tenha, mas também a forma de organização da cidade, a dimensão, não é? Portanto, falou-se aqui que as receitas são cerca de 10, 20%, e o João Figueiredo de Sousa, da parte das cidades de maior dimensão. As cidades pequenas as cidades de média dimensão, as cidades maiores, se calhar, conseguem ter mais receitas tarifárias, portanto, o impacto da gratuitidade tem que ser gerido de outra maneira. Portanto, tudo isto depende muito de caso a caso, e esta era a primeira nota. A segunda nota, relativamente às questões do impacto, é que também a gratuitidade não é linear. Okay? Nós temos muita lógica da elasticidade procura-preço, mas lá está, se eu tiver a aplicar uma gratuitidade num sistema que já está
bastante bem servido, eu vou ter um impacto muito baixo. Portanto, é preciso ver, um bocado recorrendo à linguagem inglesa, qual é o sweet spot da variação do preço que pode efetivamente ter um grande impacto. E isso estuda-se desde sempre, não é? E, portanto, acho que vale a pena, mais uma vez, caso a caso, perceber exatamente se vale a pena ou não e em que segmentos é que vale a pena intervir. Isto porque, apesar de termos mais de 100 cidades no mundo que fazem a gratuitidade total, eu diria que vale a pena estudar em que caso é que isso foi feito e qual é o impacto que isso teve do ponto de vista do tipo de viagens que foram transferidas, ou substituídas, ou criadas, não é? De uma tese de mestrado que eu tive a oportunidade de arguir sobre o que se passou em Cascais, muito perturbado pela questão da pandemia, portanto as conclusões são sempre muito reservadas, mas uma coisa é certa, uma grande parte das viagens que acontecem quando há um aumento da ordem dos 15%, 20%, são tipicamente viagens mais curtas, são viagens que vão muitas vezes retirar aos modos ativos, vão substituir o andar a pé, e, portanto, a forma como nós medimos o impacto é muito importante, porque vai dar conclusões completamente diferentes. E isso volta àquilo, a primeira intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, quando ele diz que políticas é que nós queremos com as políticas tarifárias, o que é que nós queremos fazer? E ele não podia ter sido, mais uma vez, tão assertivo quanto foi. E, portanto, como é que nós medimos? O que é que nós queremos medir? É a redução, é aumentar a percentagem de transportes públicos? Bom, se nós calcularmos isso em termos de viagens, vamos chegar a uma conclusão. Se fizermos em passageiros quilómetros, vamos chegar a uma conclusão completamente diferente. Se calhar temos um grande aumento do número de viagens, mas poucos quilómetros aumentam. Isto porquê? Porque o impacto nas viagens interconcelhidas, que se calhar vai substituir poucas viagens, mas vão fazer muitos quilómetros, isso é importante, do ponto de vista nem que seja ambiental, para a descarbonização. Se estivermos a falar de viagens dentro dos municípios, aí são viagens curtas, claro, não fazem tantos quilómetros, mas tiram os carros e do ponto de vista da qualidade do ar é muito importante que continue a ter 5.000 mortes prematuras por ano e, portanto, vale a pena tratar desse assunto. Se nós quisermos falar de equidade, então é outra coisa. Então temos que ir perceber quais são os territórios e as populações que passaram a estar incluídas por causa desta medida. E, por fim, também já foi dito aqui, a questão da acessibilidade aumentada, digamos assim, por esta gratuitidade. Se for acompanhada de uma boa cobertura territorial, vai promover o desenvolvimento económico local, nem que seja facilitando o acesso às empresas, porque reduz custos para os trabalhadores e facilita também a vida às empresas. Por último, a engenheira Ariana Pinho falou de uma questão, para mim é muito cara. Nós há 2 meses estávamos no Barreiro a discutir as novas gerações de contratos de serviços públicos e eu, na altura, com o meu chapéu da DECO, falava da questão dos critérios de seleção e, portanto, quando diz que era a 10ª prioridade a questão do preço nos inquéritos do IMOB, não podia estar mais certa, e, de facto, isto é um aspecto muito relevante, que, de facto, nós falamos muito na pirâmide das necessidades dos utilizadores do sistema de transportes e se nos pusermos no lugar de quem vai tomar uma decisão, mesmo quando não conhece o sistema, a primeira coisa é a execuibilidade. Eu posso ou não posso fazer esta viagem? Isto faz parte do meu leque de opções ou não faz parte do meu leque de opções? Depois consigo fazê-lo ou não? Serve os nossos interesses ou não? E se serve os meus interesses ou não? E depois vem a segurança, depois vem o conforto e depois no fim vem o preço. E portanto, nós temos aqui na lógica de Maslow, não é? Nós não podemos falar do preço sem falar de todo o resto e, portanto, isso tem a ver com todas as medidas que também já foram faladas aqui. E isto tudo é corroborado pela elasticidade, que é sempre aquela métrica, ou a inelasticidade. Nós temos, a elasticidade típica aqui é menos 0,5 ou menos. Quer dizer que se eu reduzir 10% o preço, aumento 5% a procura. Ora, isto é pouco. E, portanto, quando queremos mexer nisto, temos que mexer em muito mais do que simplesmente o preço. E temos essa responsabilidade de ir mais além. Marisa, sul do país, é chefe-visão na área da mobilidade e transportes. Sua experiência numa Câmara no sul do país relativamente àquilo que é a mobilidade e transportes e a gratuitidade. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer imenso o convite que nos foi endereçado. Realmente Lagos tem outra dimensão, completamente diferente do município de Braga. Somos um concelho pequeno no Algarve, com apenas 34.000 habitantes,
213 km², e temos uma rede de transportes que realmente serve toda a população, que existe desde 2008, com apenas 10 linhas que servem a zona urbana e a zona rural, e 160 circuitos diários, ou seja, é uma realidade completamente diferente da maioria dos municípios que estão aqui representados. Mas a verdade é que, dentro da nossa realidade, ao longo dos anos, fomos implementando medidas de redução do tarifário, com a adesão ao Programa de Apoio à Redução Tarifária em dezembro de 2019, e depois, em janeiro de 2020, também implementamos um passe para os jovens até aos 12 anos, gratuito, que não teve assim os efeitos que nós pretendíamos na altura, porque logo a seguir entramos em pandemia e realmente não conseguimos aferir se as medidas que tínhamos adotado realmente teriam alguns efeitos práticos. Com o regresso possível à normalidade depois da pandemia, realmente os hábitos dos cidadãos mudaram bastante. Tudo mudou, exatamente, e os padrões de mobilidade também mudaram, e nós sentimos a necessidade de voltar a dar confiança à nossa população para o uso do transporte público, porque na altura da pandemia e no pós-pandemia a utilização dos transportes caiu radicalmente, e penso que deve ter sido em todo o país. Esta realidade eu também verifiquei ali nos gráficos de Braga, e efetivamente é uma realidade em todo o país. Nessa altura sentimos a necessidade de incentivar a nossa população ao uso de transportes e pensámos começar pelos nossos estudantes. Fizemos uma avaliação do impacto que poderia ter na nossa rede e implementámos em maio de 2022 a gratuitidade nos transportes urbanos de Lagos para todos os nossos estudantes. A realidade é que rapidamente percebemos que o nosso estudo não estava bem dimensionado, porque efetivamente a adesão dos nossos estudantes foi muito superior ao que nós imaginávamos. Nós já tínhamos a gratuitidade para todos os estudantes que residiam a mais de 3 km do estabelecimento de ensino, por força da lei. Mas todos os restantes estudantes do concelho, e é um concelho relativamente pequeno, pagavam um passe de estudante. E nós, quando fizemos o estudo, pensámos efetivamente, obviamente incrementando, porque a gratuitidade traz-nos sempre mais utilizadores, mas nunca imaginámos a realidade que temos atualmente e a realidade que tivemos logo no próprio ano de 2022. Eu pedi ao Pedro que passasse o primeiro gráfico, só para demonstrar e para mostrar-vos que efetivamente o acréscimo que nós tivemos do número de estudantes à nossa rede. Nós em 2021 transportávamos 100 mil estudantes, 100 mil passageiros ao longo do ano. Em 2022 tivemos um acréscimo de quase 40 mil passageiros, e em 2023 já estávamos a transportar 180 mil. Isto, para a nossa realidade, é efetivamente um acréscimo muito, muito grande. 180 mil estudantes no universo de 674 mil utilizadores é muito mais do que nós contávamos. Outro indicador que é importante partilhar convosco e para percebermos realmente esta evolução tem a ver com o número de passes ativos dos estudantes. Nós, antes de implementarmos a medida em abril de 2022, tínhamos cerca de 750 passos de estudantes, entre passos pagos e passos gratuitos. Com a implementação desta medida, nós rapidamente chegamos, no final de 2023, a 2.000 passos de estudante ativos. Esta realidade, para nós, neste momento, é um pouco preocupante. Não pela utilização, porque era exatamente isto que pretendíamos, mas porque efetivamente a nossa rede não estava dimensionada para este acréscimo de utilizadores. Temos feito um esforço enorme em conjunto com o Translagos, que é o nosso prestador de serviços, porque nós gerimos a rede de transportes, e somos a autoridade de transportes, e temos um contrato de prestação de serviços com a empresa Translagos, do Grupo Barraqueiro, que efetivamente nos presta o serviço, num contrato que é estático,
que tem o número de viaturas perfeitamente definido, tem a lotação máxima definida e temos feito aqui uma ginástica enorme. Os constrangimentos da contratação pública. Exatamente. Temos feito uma ginástica enorme para conseguir garantir, principalmente na entrada e saída das escolas, transportar todos os alunos e não deixar nenhum aluno em terra. Para dizer que já em 2024, em janeiro, continuamos a crescer, não sabemos onde é que vai parar. No limite, nós temos 5.000 alunos a estudar no nosso concelho e no limite, se todos os alunos utilizassem a rede de transportes, para nós seria impossível transportar todos os estudantes. Muito bem. Muito obrigada, Marisa. Faustino Gomes, qual é a sua experiência nos transportes metropolitanos de Lisboa? E já agora realçar, há pouco falava-se de um aumento de oferta na casa dos 38% neste novo procedimento, e este novo procedimento nós temos consciência do quanto complexo foi ser lançado, ser gerido, ser iniciado, porque de facto também em Lisboa, não foi só no Porto, em Lisboa tivemos muitos problemas. O lote de Oeiras foi um dos lotes que tivemos que retardar o seu início, mas na realidade em Oeiras já temos um aumento na casa dos 43%. Não é o ideal, é o razoável para aquilo que é a atualidade. Muito temos que nos esforçar para ir mais além, mas na sua perspectiva, Faustino, o que é que há mais a fazer naquilo que é a gestão dessa grande casa de transportes metropolitanos de Lisboa? Muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite. E deixem-me dizer que ainda bem que houve um painel antes do nosso. Estou com o Filipe, nós estávamos a esvaziou quase o assunto. Não. Permitiu-nos que nós não nos centrássemos exclusivamente na gratuitidade e que nos abrisse todo o outro leque de coisas que temos que falar para que a gratuitidade possa ser possível, seja algo que valha a pena de facto apostar. Nós, mas para não fugir ao tema, nós, no essencial, na TML, porque a AML, nas suas instruções que nos dá, na sua orientação estratégica, é muito claro que o nosso foco tem que ser nas pessoas. E sendo o foco nas pessoas, nós atuamos. O decreto-lei que nos cria tem 23 alíneas, é importante percebermos isto. Nós não conseguimos tocar todas as guitarras ao mesmo tempo e algumas delas nem conseguimos tocar para já de todo, mas temos 3 objetivos muito claros. Um tem a ver com o sistema tarifário, que as pessoas não sentissem a mudança que aconteceu quando deixámos de ter uma entidade a gerir e passou a ser a TML a gerir. Ninguém sentiu isso. Quando foram à Caixa Multibanco para emitir o seu passo, o número de contribuinte tinha mudado, as pessoas nem sentiram. Portanto, toda essa migração se fez de uma forma muito suave e isso era importante, que o sistema tarifário continuasse a funcionar e continuasse a funcionar bem. Depois temos a suave, mas foi revolucionário. Foi. Isso, nós às vezes esquecemos de referir pouco os grandes méritos do Navegante. O Navegante vai comemorar, dia 1 de abril, 5 anos, e são tantas as coisas que conseguimos. O Carlos Humberto teve o cuidado de enumerar a facilidade das pessoas adquirirem o título, o valor do título, é o que as pessoas mais sentiram na carteira, mas a maioria das pessoas sentiu muito mais do que isso, porque sentiu de facto que afinal a sua região passou a estar integrada, sentiu que aquela viagem que era feita, e falámos hoje muitas vezes na Fertagos, era feita na Fertagos e olha, eu não tinha o passo integrado e agora passei a ter o passo integrado. Portanto, houve toda uma integração de território, uma integração dos modos, uma integração da forma como as coisas, do título. Nós, se fôssemos contar as modalidades todas que tínhamos mais de 7.000 títulos diferentes. Ora, ninguém conseguia comprar e ninguém conseguia vender, porque ninguém sabia qual era o melhor título. Portanto, tudo isso foram coisas, já aconteceu há 5 anos, mas ainda estamos felizmente a viver muitos dos benefícios daquilo que foi feito aí. E aí a TML não teve mérito nenhum, é anterior à TML, nós somos muito novinhos, temos 3 anos e isto já aconteceu há 5. Mas a área metropolitana claramente nos diz o vosso objetivo estratégico TML é servir bem às pessoas. E, portanto, nós isso não nos esquecemos. Temos estas 3 tarefas macros a que eu estava a referir, temos a tarefa macro do sistema tarifário, temos a tarefa, eu não sei o que é o superlativo de macro, mas, portanto, temos uma tarefa
imensa que tem a ver com a gestão dos contratos de transporte coletivo rodoviário e sim, infelizmente, nós para já ainda só fazemos a gestão de transporte coletivo rodoviário. Eu aqui, o ainda, é na expectativa de que as coisas possam vir a ser mudadas e que, pela nossa afirmação, pela nossa capacidade de entregar, pela nossa capacidade de demonstrar que a TML é uma boa aposta, possamos criar mais empatia e criar mais condições para poder receber outros modos, não nos sai da cabeça essa necessidade. Naturalmente, agora temos que provar isto e temos que provar relativamente ao transporte coletivo rodoviário. E temos também uma outra tarefa que muitas das vezes as pessoas esquecem, mas que depois, quando as coisas começam a ficar resolvidas, se lembram, então, e vocês não planearam? E, portanto, temos uma outra tarefa que para nós também é muito importante, que é a tarefa do planeamento. E essa tarefa de planeamento... Que é tão dura para os portugueses, planear. É difícil e porque não temos todas as competências integradas e todas as competências dentro da casa, faz-se muito por, felizmente, como somos detidos pela área metropolitana e a área metropolitana representa 18 municípios, essa barreira de falar com os municípios já está vencida e, portanto, nós conseguimos trabalhar bem com os municípios, mas tem que trabalhar com os outros operadores, temos que trabalhar com faz a gestão do território e com quem põe os transportes no território. E depois temos aquilo que o Carlos Humberto também já referiu, que para nós é uma dor de cabeça tremenda, as redes têm que ser estruturadas, nós não podemos pensar que eu quero ir de A para B e tenho um autocarro de A para B em todas as circunstâncias e, portanto, eu tenho que ter uma rede mais estruturada e, portanto, isso implica transbordo, isso implica cuidado nas interfaces e o cuidado nas interfaces é algo que tem sido muito maltratado porque às vezes também é terra de ninguém. É como as fronteiras, é como passar de um município para o outro, as fronteiras. Nós, felizmente, temos a capacidade de olhar para as coisas numa lógica, numa perspectiva metropolitana e, portanto, quando olhamos numa perspectiva metropolitana, as fronteiras põem-se com as outras cimes e não se põem entre os municípios e, portanto, tem esta vantagem, ainda que, com alguns dos operadores internos, nós também tínhamos que negociar, também tínhamos que... os operadores internos, para perceberem, a Carris é o operador interno em Lisboa, temos transportes coletivos do Barreiro e temos Cascais e, portanto, estes três municípios têm as suas operações internas, portanto, é preciso também coordenar com estes municípios. E, portanto, nós estamos aqui numa lógica de planeamento também e olhar para aquilo que foi referido na sua introdução sobre a lógica do território e a lógica de eficiência. Na lógica do território, nós neste momento estamos a fazer, neste momento, o plano metropolitano, e aqui eu sublinho o metropolitano, o plano metropolitano de mobilidade urbana sustentável. E, portanto, não nos queremos substituir aos municípios, porque cada município, e Oeiras tem, eu vim aqui neste mesmo espaço assistir à apresentação do plano de mobilidade de Oeiras, mas cada município tem o seu plano, mas depois é preciso cozer os diversos planos, é preciso olhar para isto numa perspectiva acima e dizer, Oeiras tem estes objetivos, Cascais tem estes objetivos, Lisboa tem estes objetivos, então como é que o corredor fica servido? Então como é que nós olhamos para isto, não numa perspectiva exclusiva de cada um dos municípios, numa perspectiva metropolitana? E, mais uma vez, olhar, por exemplo, para o Rio e dizer o Rio não pode ser uma barreira, o Rio tem que ser algo que nos permite unir e, portanto, olhar para as ligações entre a margem norte e a margem sul ou entre as duas margens, melhor dizendo, porque às vezes as pessoas conotam mal dizer margem norte ou margem sul. Não, as margens são iguais e temos que ter um tratamento igual para as duas margens. E é isso que nos leva também a dizer, nesta lógica de planeamento, olhar para outras coisas. Será que podemos falar, e Oeiras está, por exemplo, a fazer agora um investimento grande no SATU, mas, e está a conversar com Lisboa na perspectiva do Lioz Ocidental. E não faz sentido nós, numa perspectiva metropolitana, voltarmos a falar na lógica da tal CREL ou CRIL, que ligaria todos os municípios, mas por fora de Lisboa. Nós achamos que, pronto, há agora outros investimentos, há a linha violeta, portanto, de alguma forma, são condicionantes agora da nova lógica, mas faz todo sentido olhar numa ligação, por exemplo, Algés para a Falagueira e fazermos aqui a ligação ao Lioz e potenciamos as duas ofertas e olhamos para isso numa perspectiva. Olhar para a margem sul e o Arco Ribeirinho Sul, o Med-Sul do Tejo. E ainda há pouco falava com o professor Nunes da Silva e ele dizia-me, pois, estás a ver, é um projeto amputado, E eu sei, porque eu estive nos estudos também, em alguns dos estudos, e sei que os projetos têm uma lógica e quando nós fazemos parte do projeto, às vezes
não funciona. Foi assim no início do método do Porto, que havia algumas linhas que não ligavam, mas depois começaram a ligar e percebeu-se que a procura afinal existia e ela até existia, e nós temos que olhar para o Arco Ribeirinho Sul e temos que perceber que o Arco Ribeirinho Sul, servido por um sistema de metro ou de BRT em algumas áreas. Eu não sou fundamentalista do elétrico rápido e do metro ligeiro. Eu sou fundamentalista de uma coisa, transporte coletivo em sítio próprio. O sítio próprio aqui é que determina, é porque é que o sítio próprio que nos permite, já me estou a alongar, pronto, mando-me calar, isto é o entusiasmo destas coisas, mas o transporte coletivo em sítio próprio tem uma grande vantagem, é que nós dizemos, era preciso regularidade, é preciso fiabilidade no sistema, é preciso isto, é preciso aquilo, mas eu que neste momento tenho a responsabilidade, a TML tem a responsabilidade de olhar para um sistema de transportes coletivos rodoviários, vivemos o drama de coexistir no mesmo espaço que o carro. E quando o carro para, o nosso autocarro para. E, portanto, nós ou trabalhamos uma rede eficiente de transporte coletivo em sítio próprio, sem estar com este ónus de estar prejudicado porque o carro é rei, e, portanto, não estou a fazer uma referência ao Rui, o carro é rei, e, portanto, sendo o carro rei, nós somos o parente pobre, nem sequer somos o príncipe, não é? Somos o pajem, porque, entretanto, paramos quando não tínhamos que parar, e, de facto, nós transportamos dentro de um autocarro 50, 60, 70 pessoas, enquanto no carro vai uma, na melhor das hipóteses, vão 2 pessoas dentro do carro, e, portanto, mas ficamos sujeitos ao mesmo. E, portanto, é esta lógica de olhar para o planeamento de uma perspectiva metropolitana, de uma perspectiva integrada, olhar para as interfaces, porque é o que nos permite cozer as diversas redes. E as redes têm que ser estruturadas, porque o metro serve e tem capacidade de oferecer coisas que um transporte coletivo rodoviário não tem. Mas o metro, se não for alimentado pelo transporte coletivo rodoviário, também serve de pouco. E, portanto, temos que perceber que as redes têm que ser integradas e as redes têm que ter estes pontos de conexão. E estes pontos de conexão são os interfaces. E no nosso conceito, a interface vai desde a paragem, porque é a forma como a pessoa chega ao sistema, até uma Gar do Oriente. Mas, entre isto, temos diversas lógicas de interface e temos que ter a capacidade de ir fazendo essas ligações. E, portanto, não falando exclusivamente da gratuidade, mas a gratuidade é também importante, porque a gratuidade, o problema da inclusão ou de tal trazer pessoas para o sistema que tinham mais dificuldade em chegar ao sistema no passado, boa parte disso está resolvido já com o navegante. Não quer dizer que não continuemos a trabalhar, mas a gratuidade também tem uma vantagem, é que nos permite pensar não só no curto prazo, e isso foi resolvido, mas pensar numa lógica de médio e longo prazo, e pensar isto não pode continuar assim, nós temos que trabalhar de alguma forma na repartição modal. Nós temos que ter formas de trabalhar a repartição modal. E a gratuidade é um dos instrumentos, não é o instrumento, mas é um dos instrumentos para conseguirmos caminhar numa perspectiva de uma repartição modal mais equilibrada, menos a favor do carro e mais a favor das pessoas e mais a favor dos sistemas. Mais uma vez, nós não somos contra o carro, nós achamos que o carro tem o seu espaço, nós somos claramente contra o abuso do carro. E esse contra o abuso do carro, não só porque sim, é porque isso impacta em todos os outros modos e impacta na forma como as pessoas que fazem uma opção diferente, neste momento, podem aceder a um sistema que fica muito penalizado porque o carro toma boa parte do espaço. Prioridade. Muito boa parte do espaço. Obrigada, Faustino. Na realidade, tenho aqui cerca de 200 pessoas, porque este auditório enche com 300 pessoas, mas tenho sensivelmente 200 pessoas aqui à minha frente. E consegue-se perceber a necessidade daquilo que é pensar e planear à escala metropolitana. É vital, é fundamental, porque mesmo que o Eiras estabelecesse medidas de forma isolada no nosso território, vocês não teriam de toda a vossa vida facilitada naquilo que foi o acesso a este auditório. Portanto, partilhei com vários a dificuldade que foi aceder de Cascais a Oeiras ou aceder de Lisboa aqui à zona de Carnaxide. E como devemos planear e nos preparar para os próximos episódios, eu não posso deixar aqui de lançar uma pergunta provocatória, até porque a minha essência é provocadora, e, portanto, eu ia lançar aqui ao Filipe Moura. Vamos preparar já a próxima sessão. Temos aqui um membro do Governo, e tendo aqui um membro do Governo, qual é o desafio que lança nesta área e numa escala metropolitana? Qual era a questão que iria colocar a um membro do Governo se estivesse aqui presente? E o que é que gostaria de ver esclarecido? Ora, toma. Eu acho que, quer dizer,
Acho que aquilo que o Faustino acabou de dizer facilita-me a vida, não é? Porque eu acho que efetivamente tem que se ter a visão dos territórios, que seja uma visão para os territórios e que seja estável, que não mude, não é? A longo prazo. A longo prazo, portanto isto quer dizer, eu sinto-me um bocado papagaio, vou dizer as mesmas coisas que toda a gente já sabe. Mas é fundamental dizer. Sim, se calhar é preciso repetir como eu disse há bocado. Mudam. Sim, e as pessoas também. Mas é esta ideia de ter o plano metropolitano de mobilidade sustentável, portanto, urbana sustentável. É fundamental ter esta articulação dos territórios a essa escala e eu acrescentava a isso, que é não deixar de olhar para a relação bionívoca, não é? Não ser só do lado dos transportes, mas também prever a reação do lado da ocupação do território. Porque nós sabemos que com o acréscimo da acessibilidade, a atratividade muda dos territórios e nós temos que ter essa questão dos planos de valorização territorial, perceber como é que nós, aquilo que o Cabasso Martins falou hoje de manhã, vamos buscar outras receitas, não é? A questão da captura de valor. Trazer esse assunto para cima da mesa. Como é que nós vamos, as externalidades positivas, como é que vamos buscar isso? Para também não termos o efeito que alguns estudos revelaram, daquilo que eu tive a rever, que a gratuitidade promove tendencialmente o espalhamento do casco urbano. Porque eu estou basicamente a eliminar o efeito de custo e passa só a ser a distância que intervém na decisão de localização da casa das pessoas, não é? Eu também punha na agenda, no shopping list, punha aquilo que já referi na altura, há 2 meses, que é, nós temos que conhecer melhor os segmentos de população que estamos a servir. Não somos todos iguais, não temos as mesmas necessidades nem as mesmas percepções. Portanto, identificar perfis de utilizadores nas áreas metropolitanas e fora delas. Londres, dou sempre o mesmo exemplo, tem a identificação de 9 perfis de utilizadores do sistema de transportes. E estão todos mapeados na área metropolitana de Londres. É possível fazer isso, não é? E aí vamos falar com cada um destes utilizadores de forma diferente. E vamos saber quais são as preocupações. E depois, a última coisa, que é, se nós queremos caminhar para uma lógica de mobilidade como um serviço, que acho que é um bocado essa a tendência, o Faustino também está a montar essa estrutura aqui, a engenheira Ana Pinto, Ariana Pinho, peço imensa desculpa. O Irense, não mais me vou esquecer. Sim, também está a fazer isso lá em cima, que é montar uma estrutura que tendencialmente seria bom articular os vários modos. Como é que esta lógica da gratuitidade entronca aqui, não é? Como é que nós associamos uma mobilidade como um serviço com gratuitidade, quando a ideia é nós termos bundles diferentes para vários tipos de pessoas. Não começámos a dar passos no sentido quando, no futuro, depois vem-nos dificultar a vida, não é? Passos sustentados. Sim, e que caminhem todos no mesmo sentido. Portanto, voltando à questão de uma visão clara do que é que se pretende. E depois, sim, não ter medo de martelar na utilização do transporte individual. Se nós queremos ter vias dedicadas ao transporte coletivo, temos que tirá-lo ao carro, mas quando estivermos nós na fila... com toda a dor e desconforto sim, associado. quando nós estivermos na fila de espera, também temos que nos lembrar, ok, isto foi para outros andar em transportes coletivos e não reclamar. Para a maioria das pessoas que vivem na Grande Lisboa, certamente há mais de 20 anos que ouvem falar do corredor Buzz na A5 e hoje vieram pela A5, a maioria de vós, e não viu o corredor Buzz. Sim. Tão difícil que é implementar uma medida que... Podíamos pensar também no IC19, podíamos pensar em todas as grandes como vias, complemento ao ferroviário, na A8 que não tem, por aí fora, sim. Ir sempre mais além. Obrigada, Filipe. E aliás, há um plano que é o PROT, não é? Que está ali um senhor que também participou naquilo, que acho que não mudou grande coisa daquilo que foi a visão definida desde 1991, não é? 92. Portanto, tem 32 anos. Não. E ele deve estar ali com o cadeira a ferver, devia ter uma série de coisas para dizer, e ainda agora estão a fazer um trabalho não lá. Não vai ter a oportunidade de falar, professora, ao longo do dia? Vai ter. No Situa estão a fazer um trabalho muito interessante agora, que é identificar aquilo que foram as medidas previstas no PROT e aquilo que tem sido feito agora ao nível dos municípios. E há muita coisa que não bate a gota com a perdigota. Ou seja, uma visão estratégica, depois quando vem de baixo para cima, a realidade do território é obrigada a tomar decisões diferentes porque não há uma visão integrada do sistema. Mas pronto, é assim, não é, professor? Sempre fundamental o planeamento e a visão integrada.
Tio Tónio, futuro para Braga e para os transportes urbanos? Temos que continuar a melhorar o ecossistema. Vamos ter um projeto de Bus Rapid Transit que já está integrado no PRR. Estamos a tentar subir um degrau e tentar começar a ter uma visão de conjunto, articulando-nos com os municípios do quadrilátero vizinhos, portanto, Famalicão, Guimarães e Barcelos. No fundo, tentar continuar a melhorar a oferta, que é preciso dar novas respostas aos cidadãos. Temos que ter previsibilidade, não podemos andar a mudar permanentemente. Temos que ter bilhéticas que comuniquem entre si para facilitar esta integração e retirar espaço ao carro. Deixamos todos do mesmo. Muito bem. Muito obrigada, tio Tónio. Marisa, futuro para Lagos? E futuro, médio e longo prazo, não a curto prazo, que é o que nos interessa. Sim, o futuro a curto prazo é irmos resolvendo os constrangimentos que as medidas que implementamos, que não são para voltar atrás certamente, que as medidas que implementamos da gratuitidade nos permitam garantir que transportamos todos os nossos utentes, sejam estudantes ou não, na rede de transportes, até porque Lagos, à semelhança do resto do país, tem tido uma grande dificuldade no acesso à habitação e nós notamos que muitas famílias estão a deslocar-se para as periferias da cidade, o que nos obrigou também a reforçar a rede de transportes nas zonas rurais, onde tínhamos menos oferta. E ao fazermos isso, efetivamente, estamos a verificar um aumento do número de passageiros nestas zonas rurais, o que é efetivamente um reflexo da realidade que vivemos hoje. Para o futuro, nós já estamos a estudar a nova rede de transportes urbanos que irá iniciar no último trimestre de 2025. Estamos a estudá-la com a preocupação que temos atualmente e com um olhar no futuro a médio e longo prazo, porque não podemos continuar a ter contratos de 3 anos, porque entra em vigor um contrato e nós já estamos a pensar no seguinte e não conseguimos efetivamente gerir nem melhorar a nossa rede com contratos de 3 anos. Queremos continuar a manter a rede nas mãos do município, porque só desta forma é que nós conseguimos realmente gerir devidamente a nossa rede de transportes, que é uma rede pequena, mas queremos servir a população, é para isso que nós existimos, para melhor servir a população e efetivamente pensar que na futura rede tem que ser uma rede dinâmica, tem que ser uma rede que permita ir mudando ao longo do contrato, não sei muito bem como é que isto poderá ocorrer, mas terá que ser assim, para que efetivamente, por decisão política do Executivo, quisermos aumentar a gratuitidade ou efetivamente pelas mudanças que as cidades vão sofrendo ao longo dos anos, e Lagos é uma cidade turística, não podemos esquecer também que esta realidade, para que nós possamos ter uma rede de excelência que sirva a toda a nossa população, todos os que nos visitam e que possa efetivamente ir adaptando-se ao longo dos anos à mobilidade dos nossos jovens, dos nossos cidadãos e de quem nos visita. Muito obrigada, Marisa. Faustino, vou-lhe sacar uma responsabilidade. Falou-se aqui de planeamento, falou-se aqui da escala metropolitana, das exigências dos próximos tempos e de podermos assacar responsabilidades aos decisores políticos, mas para assacarmos responsabilidades temos que ter uma visão integrada dos 18 municípios com 18 personalidades muito distintas. Os transportes metropolitanos de Lisboa estão capacitados e vão avançar com a elaboração de um plano de mobilidade urbana sustentável à escala metropolitana? Sim, já está. Já estamos a fazer e, portanto, o timing é mais... os planos têm sempre esta coisa aborrecida, que a parte do diagnóstico é muito consumidora de tempo e é pouco visível para quem está de fora. Mas sem um bom diagnóstico, depois as medidas ficam mais mancas. Mas para nós é muito claro que o plano tem que ter um diagnóstico, tem que ter ações, tem que ter medidas, tem que ter forma de monitorizar a forma como essas ações e essas medidas têm tradução no terreno, saber como é que com essa monitorização podemos olhar para este sistema, que é um sistema que está sempre, é dinâmico, está sempre a mudar e, portanto, fazer algumas opções que foram corretas hoje,
daqui a 3 anos ou daqui a 4 anos não serão as opções corretas, ter essa capacidade, e o nosso plano vai ter outra coisa, é que estas medidas e estas ações têm que ter formas de serem concretizadas, e isso significa financiamento. E, portanto, para cada ação nós vamos ter também identificar qual é a melhor forma de financiar aquela ação, para que o plano possa ser execuível, para que o plano, nem tudo vai acontecer, mas pelo menos sabermos qual é o caminho e para onde é que podemos ir. Por outro lado, o plano também tem que ter, e vai ter, uma lógica de cada medida de per si tem o seu mérito, porque senão não estaria no plano, mas algumas medidas em conjunto ganham sinergias e têm esta lógica mais de pacote de medidas, e portanto também vamos ter essa preocupação no plano. E vamos ter uma preocupação muito grande, quer dizer, não vamos descer à escala do município, e essa é uma preocupação enorme que nós temos. Este é um plano metropolitano, tem que ser olhado a essa escala metropolitana. As ações para cada um dos municípios, sem prejuízo de... A primeira ação que nós estamos a fazer é pedir a cada um dos municípios: dê-nos os vossos planos de mobilidade ou dê-nos as vossas ideias, porque nós não queremos gerar tudo de novo e não queremos ir contra as lógicas que cada um dos municípios tem. E, portanto, não é essa a ideia é ter um plano metropolitano que conjugue tudo, mas também não é a ideia do PAMUS anterior, em que era uma coletânea de intenções de cada um dos municípios. Não. Há uma lógica, há uma estratégia metropolitana que será discutida com os senhores presidentes de Câmara, no sentido de perceber se estamos a traduzir bem o seu sentimento, em termos daquilo que é orientação estratégica, e depois nós faremos o trabalho de fazer o drill down disso nas tais ações e nas tais medidas. Mas já o plano iniciou-se no final mesmo de dezembro, já fizemos... É um plano que também vai ter uma componente grande de auscultação às pessoas. Já fizemos uma primeira sessão com 50 entidades que chamamos em mesas redondas, numa lógica de café, sentarmos e olharmos para o que é que cada um sentia durante três perspectivas diferentes, e esse trabalho é um trabalho que vai ser feito, e depois terá, com certeza, uma parte de participação ao público aberta, mas com regras, para que o plano, objetivamente, possa incorporar não só a perspectiva estratégica, que é determinada pelos municípios, como a perspectiva mais tática e mais operacional, que é o aporte que nós podemos e devemos dar, mas que corresponde àquilo que são os anseios das pessoas, e, portanto, ouvir também as pessoas e quando digo as pessoas, estou a dizer as pessoas num sentido muito mais lato. Pessoas e outras instituições que não estando diretamente ligadas àquelas a que nós ouvimos normalmente, porque normalmente eu vou ouvir os operadores, normalmente eu irei ouvir os municípios, irei ouvir as associações dos utentes, irei ouvir... Mas, por exemplo, ouvir as escolas. Hoje ouviu-se aqui que as escolas, para nós, fazer todos os anos, os primeiros 2 meses, os horários, para compatibilizar com os horários das escolas que mudam e que estão sempre a mudar. Por isso, quando digo 2 meses, não é... Porque nós podíamos planear as coisas logo no início, mas os primeiros 2 meses estão a mudar. E, portanto, nós temos que nos ir adaptando e temos que ir ter essa capacidade de fazer essa adaptação. Portanto, trazer também a estas outras entidades para perceberem que o planeamento dos transportes e o planeamento destas lógicas integradas também tem uma inércia, e não é fácil, às vezes, depois de estar definido, por exemplo, um plano de operação, estar a mudá-lo porque a escola, em vez de começar às 8, começa às 8h15. Porquê? Porque nós temos de trazer os miúdos para as 8h15 e não os trazer para as 8. Mas, entretanto, aquele autocarro vai fazer outro serviço. Portanto, trazer outras entidades também para perceberem a mecânica do planeamento dos transportes e a mecânica do planeamento do ordenamento do território. E o Filipe avançou com isto, e para nós também é fundamental. Aqueles que já estão há mais tempo nos transportes percebem que temos as duas coisas, para não ser injusto. Vamos fazer este projeto de transportes que é super engraçado, e depois, olha, agora vamos lá olhar para o território, porque isto afinal vai ficar sem ninguém. Ou temos, que é o caso mais comum, fazemos aqui um grande empreendimento e dizemos, como é que as pessoas vão lá chegar? E então depois aí entram os transportes. E isto acontece, e vai continuar a acontecer, mas não tem que ser assim, ou não tinha que ser assim. Se, numa lógica de planeamento de transportes, e uma das coisas que estamos a pedir a todos os municípios é que nos deem os seus PDMs e que nos digam aonde é que pretendem crescer. Para quê? Porque as redes de transportes também respondem... Estou-me a sentir um bocadinho tocada, Faustino. Mas não... É um recado para mim? Não, de todo. Não, é um recado, é um recado para todos, mas é mais para mim. É um recado mais interno.
Porquê? Porque nós não podemos esquecer que nós, e volta àquilo que é o nosso primeiro objetivo, o nosso foco, é servir bem as pessoas vão de estar em qualquer sítio, vão de querer ir de A para B, e nós temos a obrigação, num plano de mobilidade, perceber quais são os anseios, e por isso o diagnóstico, perceber quem são as entidades que podem ajudar a resolver as coisas, e por isso envolver várias pessoas, e depois trabalhar com os municípios. Nem todas as opções são opções que os transportes conseguem responder. E se isso acontecer, se nesse diagnóstico acontecer, nós temos a obrigação de conversar com cada um dos municípios e dizer, olha, isto aqui, na nossa perspectiva, pode resultar menos bem, mas faremos mais do que isso. Isto, se resultar menos bem, nós sugerimos não deixar as coisas dizer. Nós temos um bocado aquela tendência, nós, felizmente, nós não na TMBL, mas o português tem a tendência às vezes de dizer mal e eu costumo perguntar, está bem, e qual é a tua proposta? E, portanto, é um bocado isto, não chegar ao pé de alguém e dizer, olha, nós achamos que isto pode funcionar menos bem, tem que ter uma proposta, e, portanto, é nesse sentido que o próprio plano de mobilidade está a ser construído e vai ser construído nessa perspectiva de cozer territórios, olhar para os territórios, mas não se substituir aos municípios. Portanto, isto é uma mensagem também importante. Obrigada, Faustino. Eu há pouco estava a dizer, estava-me a sentir aqui um bocadinho tocada, porque o novo banco vai ser Lisboa, vai para Oeiras, para o Tagus Park, e de repente temos 2.000 colaboradores que têm que ter satisfeito a oferta de serviço público de transporte. E, na realidade, o Oeiras está a trabalhar diariamente com os transportes metropolitanos para ver esta resposta satisfeita. É isso que eu queria dizer, é que nós temos capacidade de resposta. Filipe, muito bem. Venha nós à cunha. A TML tem capacidade de resposta. E, portanto, se estão aqui outros municípios, para além da Oeiras, a ouvir, se tiverem projetos com a magnitude que falámos agora, ou mais pequenos, falem connosco, porque nós temos capacidade de resposta. Podemos não responder nos 15 dias a seguir, porque, como disse, isto tem toda uma cadeia. Mas temos a capacidade de resposta, envolvam-nos nessa tomada de decisão das soluções, das melhores soluções, porque nós temos capacidade de resposta. E isto eu acho que, mais do que isto, eu não posso dizer. Neste momento, nós temos um mote na TML, é que cada dia seja um bocadinho melhor que o dia anterior. E é esse o nosso mote. Porquê? Porque é que é isso que nos permite servir melhor as pessoas. Mas nós temos uma operação que neste momento tem mais, o Rui corrigir-me, mas acho que já estamos nos 21 mil serviços dia. A caminho dos 22 mil serviços dia. O que é que isso significa? Mais de 600 mil pessoas transportadas num dia. 614, nos dias úteis, de segunda a sexta. Portanto, é muita gente. Estamos a falar de 20 mil serviços, só para facilitar a minha cabeça. Se 1% desses serviços tiverem um problemazinho, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de 200 serviços. Se esses 200 serviços transportarmos naquela linha 50 pessoas e transportamos mais que 50 pessoas, estamos a falar de 10 mil pessoas. Portanto, o nosso trabalho é um trabalho que nunca acabará, nunca será perfeito, mas há um compromisso. É que amanhã seja melhor que hoje e que hoje seja melhor que o que foi ontem. E esse é o único compromisso que nós podemos ter, porque é o único compromisso real que nós podemos assumir. Que vai estar tudo perfeito, não podemos assumir, porque ninguém poderá assumir isso, porque todos os dias há um turista que fica doente, ou há qualquer coisa que acontece, um autocarro que falha, e portanto é inerência está inerente à nossa função, que é uma das 23. Esta da gestão dos transportes coletivos rodoviários é uma das 23, e nós não nos esquecemos as outras, há umas que estão na gaveta, nós temos também alguma responsabilidade, podemos ter alguma responsabilidade no estacionamento, podemos ter alguma responsabilidade em algumas outras áreas, que são áreas fundamentais para o tal ecossistema e para como mexemos e como respondemos a tudo. Eu irei sempre instigar os transportes metropolitanos nessa nova lógica de irem mais além. Mas isso é um apoio que nos dá. Mas isso é um apoio que nos dá. Porquê? Porque se nós sentirmos que os municípios... Então vou ser a vossa parceira estratégica. Se os municípios nos exigirem a nós outras coisas, nós sentimos com o mandato para fazer essas outras coisas e não nos centrarmos naquilo que é muito time consuming e 95% do nosso orçamento, eu diria, de orçamento em dinheiro e quase de orçamento de horas, está muito dedicado à gestão da carris metropolitana. Felizmente, em horas já não é tanto assim, mas em orçamento financeiro é 95%. Portanto, Faustino, temos que ir para a hora do almoço. Vamos almoçar com uma perspectiva. E o Filipe ainda quer falar. Carris metropolitana, TML, desafia-nos, que nós estamos cá para responder. Muito obrigada. Faustino.
Filipe Moura? É muito rápido. Estava a dizer o que é que eu gostaria de pedir, não é? Ficou a pensar, Fiquei a pensar maturar e... o que eu gostava mesmo de pedir é que fizessem mais inquéritos do IMOB. O outro foi em 2017, temos uma pandemia pelo meio e já várias pessoas disseram que os comportamentos mudaram. E como vivemos num mundo de percepções, cada vez mais, convinha deixarmos de ter percepções e termos medições. Dados concretos. Façam lá um inquérito outra vez. Muito bem. 2, pelo menos, um na AMP. Portanto, o Filipe vai ser convidado para a segunda sessão e vai fazer essa pergunta, olhos nos olhos, ao membro do Governo. Está bem. Novo inquérito. Então vá, muito Obrigado. obrigada. Muito obrigada aos nossos convidados. Desejo um bom almoço e uma ótima sessão de trabalho para o turno da tarde. Muito obrigada.